Se tem algo em comum em todas as mães de bebês, é a vontade de fazer com que seu filho durma sozinho. É muito cansativo ficar horas embalando a criança, amamentando, fazendo de tudo para a criança adormecer. Muitas vezes parece até mesmo um joguinho de ping-pong. Você coloca a criança no berço, a criança acorda rapidamente. Esse cansaço extremo muitas vezes faz com que você opte pela cama compartilhada. Só que a criança ela vai crescendo, esse sono ele vai se tornando mais agitado e ninguém consegue dormir bem mais nessa casa. Muitas vezes a mamãe tá dormindo em um quarto, o papai tá dormindo em outro quarto e a rotina da família fica bagunçada após a chegada do bebê. Tenho certeza que você já escutou várias frases do tipo: seu filho não dorme bem porque ele tá viciado no peito, porque ele tá viciado no colo, dê um mingauzinho para ver se ele dorme melhor, dê um chazinho de camomila e etc. No momento da vulnerabilidade, você acaba recorrendo a várias pesquisas na internet para ver realmente se existe alguma simpatia ou algum tipo de milagre que faça com que essa criança durma melhor. Vamos à questão desse vídeo. Eu vou te explicar quando que o bebezinho começa a produzir a própria melatonina e se é indicado ou não oferecer a melatonina de forma sintética para os bebês, que muitos de forma errônea falam que é um remedinho natural. Oi, para quem ainda não me conhece, eu sou Jamile, enfermeira, especialista em sono infantil, mãe e realizo um programa de acompanhamento do sono infantil individualizado para crianças de 0 a 6 anos. Esse canal é destinado para as mamães que estão buscando informações embasadas cientificamente que vão melhorar o soninho dos seus filhos. Neste vídeo, eu vou apresentar 3 coisas que você precisa saber sobre a melatonina e como que ela vai ajudar o seu filho a dormir melhor. A primeira coisa que você precisa saber é o que é a melatonina. A melatonina é um hormônio e a sua principal função é sincronizar o ritmo circadiano, que é responsável por regular o relógio biológico. E por que isso é tão importante? Porque através da produção da melatonina, o bebê ele começa a diferenciar o dia da noite. E para ela ser produzida, é necessário a ausência da luz. O que isso quer dizer? Que a melatonina é um hormônio da noite, porque ela é liberada durante a fase escura. Durante o desenvolvimento fetal e até a 9ª, 12ª semanas de vida, a melatonina que o bebê recebe é exclusivamente de forma materna. O que isso quer dizer? Que o bebê ele só começa a produzir a própria melatonina, ou seja, a melatonina endógena, a partir dos 3 meses de vida, por volta da 12ª semana de vida. E isso para os bebês que não nasceram de forma prematura. E antes dessa fase, os bebês vão receber a melatonina através do leite materno, porque quando a mamãe está amamentando, o leite materno que ela oferece à noite para a criança, através do seio, tem concentrações de melatonina. Então a natureza ela é tão perfeita que através do leite materno a mamãe ela consegue passar a melatonina para o bebê. O que isso quer dizer? Que os bebês que não estão em aleitamento materno, que estão sendo alimentados através de fórmula, não receberão a melatonina antes dos 3 meses de idade. E até o momento nós não temos ainda nenhuma fórmula que tenha esse hormônio na composição. Por isso que é muito comum você escutar: meu bebê ele tá trocando a noite pelo dia, o bebezinho de não sei quemzinho dorme de dia e de noite ele não dorme. Por quê? Porque o ritmo circadiano nessa fase ele ainda não está desenvolvido. Então, resumindo, é muito comum que bebês menores de 3 meses ainda troquem a noite pelo dia, por falta da produção desse hormônio que torna o sono desorganizado. Aproveite e se inscreva no canal, porque toda semana tem um vídeo novo para auxiliar as mamães que estão sofrendo com a privação do sono. Então vamos à segunda questão desse vídeo. O que fazer para tornar a melatonina como uma aliada do soninho do seu filho? Esse hormônio ajudará o seu filho a dormir melhor? Sim, mas isso não vai fazer com que seu filho durma a noite toda e sozinho. Então a melatonina realmente
noite, ela sinaliza para o organismo que é hora de dormir, e isso faz com que os sinais de sonolência acabem surgindo. Mas isso não quer dizer que ele vai ter uma noite tranquila e sem despertares noturnos quando ele já estiver produzindo esse hormônio. Eu vou pontuar alguns hábitos de sono que você deverá implementar na sua rotina familiar para fazer com que o organismo do seu filho seja beneficiado com a produção desse hormônio. Primeiro, tenha uma rotina pré-sono. Estabeleça horários regulares para o seu filho dormir e acordar, porque isso facilita a organização do relógio biológico. Quando amanhecer, você pode instituir, inclusive, um ritual do bom dia, abrindo as cortinas para que seu filho seja exposto à luminosidade do ambiente, e quando já estiver escurecendo, deixe a casa mais escurinha, deixe o ambiente de sono dele escuro para facilitar esse equilíbrio hormonal. Se esforce para propiciar para o seu filho uma rotina para ele brincar, porque durante as brincadeiras o bebê ele acaba gastando energia e isso acaba diminuindo os níveis de estresse, no caso do cortisol, fazendo com que inclusive ele durma de forma melhor. Lógico que essas brincadeiras elas devem ser adaptadas para cada idade, mas a depender da idade da criança, até mesmo no momento de sugar o seio materno, ela vai ter um gasto energético grande. Tenha um cuidado especial com a alimentação do seu filho, porque a alimentação é um fundamento do sono. Para a criança dormir bem à noite, ela precisa ingerir de dia as calorias que ela precisa para crescer e se desenvolver, e ela precisa receber uma alimentação balanceada. Para a melatonina, que é o hormônio da noite, como eu já falei anteriormente, ser produzido, o organismo da criança precisa ter triptofano. E quando a criança ela tem uma alimentação equilibrada, ela consegue consumir esse tipo de aminoácido através de alguns alimentos, como o kiwi, a banana, amêndoas, iogurte, queijo branco, castanhas. Lógico que essa orientação ela é dada de forma individualizada pelo pediatra, pelo nutricionista materno-infantil, para as crianças que já estão na fase, na verdade, de experimentação dos alimentos sólidos. Então, essa orientação não serve para as crianças em aleitamento materno exclusivo, e você deve levar em consideração também qualquer tipo de intolerância ou alergia alimentar. De noite, ofereça uma alimentação mais leve. Evite oferecer comidas pesadas, com gorduras saturadas e alimentos com açúcar na composição. Muitas pesquisas recentes mostram que o carboidrato tem uma relação com o sono. Os carboidratos integrais, por serem mais complexos, mantêm a glicemia em um nível satisfatório, fazendo com que a qualidade do sono seja melhor. Já os carboidratos refinados, com um maior índice de açúcar na composição, tende a tornar esse sono mais fragmentado e mais difícil. Então tenha cuidado com mingau e com qualquer tipo de farináceo rico em açúcar que você adiciona no leite do seu filho, achando que ele dormirá melhor, porque o efeito pode ser justamente o contrário. Compartilhe comigo aqui nos comentários se você está tendo alguma dificuldade com o sono noturno do seu filho. Vamos ao último tópico desse vídeo, só que não menos importante. Exponha o seu filho à luminosidade durante o dia e tenha muito cuidado com a exposição às telas. A luz emitida por alguns aparelhos, como celulares, tablets, computadores, acabam inibindo a produção da melatonina, que é responsável por regular o ciclo do sono e vigília, como eu já expliquei. E para quem não sabe, a vigília é o tempo que nós passamos acordados. E como que funciona? Na verdade, as células ganglionares que ficam aqui na retina dos nossos olhos, elas enviam informações para o nosso cérebro. Quando escurece, o cérebro recebe essa informação e começa a produção desse hormônio da noite. E isso vai induzir os sinais de sono. Por isso que quando vai anoitecendo, nosso organismo já vai precisando desse repouso. E o que acontece? Se seu filho fica exposto
exposto à tela nesse horário da noite, o cérebro dele não vai levar a informação de que é hora dele sentir os sinais de sono. A Sociedade Brasileira de Pediatria contraindica a exposição a telas em crianças menores de 2 anos. Eu sei que é muito difícil conseguir manter isso na rotina, no dia a dia, diante do corre-corre, mas tenha cuidado com essa exposição excessiva e faça de tudo para que seu filho não fique exposto à tela, pelo menos 2 horas, 1 hora antes do horário dele dormir. Em relação à exposição à luz, além de regular a produção da melatonina, a luz solar também influencia no ritmo circadiano. Cuidado com a exposição direta ao sol. Então, de dia, para que seu filho fique exposto à luminosidade do ambiente, você pode deixar ele brincar em um local mais iluminado, abra as cortinas. Se você for fazer passeios ao ar livre, tenha cuidado com o horário e use roupas adequadas também. Já em relação à administração da melatonina em forma sintética, ela deve ser feita de forma bem cautelosa, principalmente em crianças. Existem algumas condições na infância onde essa medicação será prescrita por um neurologista ou por um pediatra, mas de uma forma geral elas não devem ser administradas em crianças que não atendem os critérios. Então o que é que você deverá fazer? Facilitar o processo do sono do seu filho através de uma rotina favorável e através de uma boa higiene do sono. Na descrição tem o link de um vídeo que eu fiz sobre quando o bebê estará pronto para dormir a noite toda.